também segmentos, eu falo disso aí porque hoje de manhã ainda estava vendo, você certamente viram na televisão, ou foi hoje ou ontem, o número as estatísticas relativas ao assédio, ao bullying, assim chamado, no ambiente escolar, né? A reportagem dizia isso e é a realidade. Isso acontece porque os indivíduos, no caso as crianças, e os próprios professores, podem e sofrem muito assédio na escola. Não são só os alunos, mas são os professores também que sofrem assédio. E isso ocorre por causa do isolamento do indivíduo, que é uma característica do nosso tempo, das pessoas viverem um pouco isoladas, de forma individualista. No caso específico dos pais, muito atribulados, ocupados com as suas tarefas do cotidiano, sem condições de se fazerem presentes na vida dos filhos, delegando essas tarefas muitas vezes para empregados ou empregadas, ou pensando que essa questão é matéria para o professor ou para a escola. Dizia a reportagem que era baixo o percentual dos pais que conheciam os pais dos filhos de seus filhos, dos colegas dos filhos. Ou seja, não há interação, não há contato nesse ambiente. E isso facilita enormemente a proliferação do assédio moral no ambiente escolar, né? Ou seja, vivemos também ali um fenômeno doentio, né? Assim como em outras partes da vida social, há doenças de todo tipo espalhadas por aí. E como é difícil recuperar, né? Recuperar o controle da situação, de sorte a colocar o sujeito no centro da vida, da existência. São questões agora já de natureza filosófica, que às vezes parece que não há saídas, não se vê pela existência de normas, de regras. Talvez tenhamos que passar pela filosofia, tentar redescobrir quem somos afinal. Quem somos afinal como pessoas? Para que estamos por aí, né? E do ponto de vista econômico, também é uma questão. Neste período de acumulação flexível do capital, por que esta ânsia toda, né, de se produzir, de se consumir? São questões também que eventualmente nós possamos formular, embora vivamos num país que tem necessidade de crescer para estender os direitos sociais, as prestações materiais. Há um grande número de pessoas que vivem na pobreza extrema ainda, na miséria eventualmente, embora tenhamos feito progresso. Mas a desigualdade social é uma característica nossa brasileira. De qualquer modo, embora tenhamos todos esses problemas e necessidade de crescer, de aumentar a produção, etc., talvez em certos casos seja bom colocar isso em xeque, se é necessário acelerar muitas vezes ou atuar de forma tão intensiva na preocupação de aumentar a produção, aumentar o consumo e assim por diante. São questões difíceis, eu diria, mas que por vezes eu acho que é bom a gente colocar na ordem do dia. E uma última palavra em relação às organizações sociais, que aqui em Caxias já se destacam pela sua atuação com a criação desse fórum permanente. Eu acho que o caminho é por aí. Eu sou um entusiasta da participação da sociedade. Não acredito, eu acho que a maioria de vocês não acredita, que a democracia representativa seja um caminho que possa solucionar nossas mazelas, nossos problemas. Porque os próprios representantes nossos, eles vivem os mesmos dilemas, eu diria, da sociedade, que não conseguem se encontrar, não sabem muitas vezes qual o papel a eles reservados. Então acho que há que retomar
embora seja muito difícil, porque exige dedicação, exige energia, exige sair do individualismo, mas eu considero que é preciso que as pessoas se deem conta, né, e as suas organizações, que é preciso retomar a reflexão e a ação do ponto de vista do exercício do poder no país e também em outros países do mundo. De sorte é que as pessoas se façam presentes em relação às questões centrais da sociedade, como esse que nós estamos examinando hoje, e que se manifestem, que tomem providências ou opinem, ou busquem participar das soluções, seja em nível local, na sociedade, seja em nível governamental, né? A Constituição abre a possibilidade da participação em diversos setores, inclusive no da saúde, em que há, de fato, já uma participação expressiva em nível nacional. Mas é isso, afinal, que eu diria como mensagem final, que é preciso retomar, né, a consciência, talvez, que tenha sumido um pouco, acerca do que significa, afinal de contas, ser pessoa, e o que significa manter atividade econômica, o que significa ser membro de um Estado, de uma organização social, de uma organização estatal. Recolocarmos, né, no centro da história, para procurar soluções mais compatíveis com a nossa natureza, que é uma natureza, no fim das contas, que deve corresponder a uma vida digna, uma vida boa, como dizia o filósofo Aristóteles. É isso. Obrigado. Queria cumprimentar o nosso palestrante, amigo José Felipe Ledur, pela excelente palestra, né, que nos proporcionou agora à tarde. Acho que é tão bom quando a gente pega um assunto assim e, além de entender sobre aquele assunto, sabe de onde que veio, qual é a causa, qual é a consequência e o que a gente pode fazer para enfrentar essa situação, né? A gente não pode ficar só nas mazelas do assédio moral, sem pensar que existem caminhos e que existem possibilidades de enfrentar isso. Eu acho que essas referências que o José Felipe Ledur fez em relação, né, a colocar a pessoa, né, no centro de todo esse processo, né, e de tomar medidas concretas para enfrentar isso, Ledur, mais do que tudo, vão servir como inspiração para nós. Né? Muito obrigado por todas essas referências.